Esse texto de João, o evangelista, no capítulo 13, ele pode ser visto sobre vários ângulos: comunhão, ele pode ser visto também como serviço, adoração. Ele é conhecido como lava-pés, e temos no texto exatamente esta descrição quando Jesus lava os pés aos seus discípulos. Mas me chamou a atenção e me chama a atenção a atitude de Pedro, que eu gostaria não de desprezar os demais ângulos e as proposituras do nosso texto, mas eu queria me ater nesta resistência de Pedro em ser lavado por Jesus. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 13, faremos a leitura do verso 1 ao verso 11, quando Jesus lava os pés aos discípulos. Ele pode ser utilizado como um ensino de humildade, de serviço, de adoração, de comunhão entre os discípulos e o exemplo do Senhor lavando os pés dos apóstolos. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Deitou, pois, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Lhe disse o Senhor, respondendo: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Essa atitude de Pedro é uma atitude muitas vezes repetida em muitos de nós. Eu já tive o meu momento Pedro. Eu agi exatamente como Pedro, numa ocasião em que fazia um trabalho missionário no Nordeste do Brasil, era seminarista, e seminarista comete muitos erros no momento de experiência, de aprendizado, de descoberta do ministério. Há muito despreparo muitas vezes naquele neófito, aquele que está aprendendo. E lembro-me evangelizando uma pessoa na rua, um homem maltrapilho, sujo, cheirando mal, cheirando álcool, e fazendo um trabalho de evangelismo com um diácono da igreja. O diácono ouviu eu falar para aquele homem maltrapilho o seguinte: olha, você precisa de Jesus mais do que eu. E aí acabou o momento, eu fui para casa, estávamos num hotel, era numa cidade do Nordeste, especificamente na Bahia, Bom Jesus da Lapa. Aquele diácono me chamou no cantinho e disse assim: Davi, vem cá. Você nunca mais diga o que você disse. Eu falei: o que foi? Ele disse assim: eu estava prestando atenção, você evangelizando aquele rapaz, e no final você disse assim: você precisa de Jesus mais do que eu. E aquele diácono, com muito amor, me disse o seguinte: você precisa tanto quanto ele. E ele me advertiu, e fiquei pensando exatamente nesta situação. Nós precisamos do Senhor Jesus. E Pedro aqui, ele de alguma maneira, ele tenta se isentar, ele tenta
vamos dizer assim, movido por orgulho ou movido por uma condição de superioridade, se afastar da bênção de Jesus, achando que ele precisa menos da graça e da presença do Senhor Jesus. Assim, nós vemos esse texto, que é um texto de preparação para a morte de Jesus, é um texto muito importante no cenário dos evangelhos, porque Jesus está se preparando com os seus discípulos para a sua morte, e algumas coisas estavam acontecendo aqui nesse contexto. Uma delas é que estava havendo um problema entre os discípulos. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem era o superior, quem era o destaque no grupo. Os discípulos, eles gostavam, vamos dizer assim, de uma palavra que muitas pessoas gostam e é utilizado muito hoje. Os discípulos, alguns deles, gostavam de uma treta, de uma confusãozinha. E surgiu aqui, neste cenário, esta questão: quem é o melhor, quem é o maior, quem vai se assentar no trono do Senhor, ao lado de Jesus Cristo, na glória? Estas questões, elas estavam sendo levantadas, porque Jesus estava falando do final da sua vida, ele está falando da sua morte, da sua ressurreição, e ele então desperta nos seus discípulos algumas questões difíceis de serem compreendidas, que aqui no texto nós também percebemos a questão de Judas, que haveria de traí-lo tempos depois. E nesse contexto, então, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Pode ser uma atitude de humildade da parte do Senhor, pode ser uma atitude de serviço, pode ser uma atitude de respeito, de consideração aos seus apóstolos, de considerá-los importantes, e por isso ele lava os pés aos discípulos. Poderia ser um exemplo para que eles fizessem isto entre eles, e que os discípulos reproduzissem este modelo, onde quer que fossem, levando esse aspecto da humildade, do serviço, da adoração do Senhor. E aí chega um momento, que Jesus diz aqui o verso de número 4, ele tira a sua vestimenta de cima, ele toma uma toalha, ele se cinge, ele pega uma bacia, coloca água, verso de número 5, João 13, e ele passa a lavar os pés dos discípulos e a secar os pés dos discípulos com uma toalha. Ele vai fazendo isso com cada discípulo. E aí chega a vez de Pedro. E os irmãos conhecem muito bem Pedro. Pedro é um dos personagens mais conhecidos dos apóstolos e do Novo Testamento. Todo mundo fala mal de Pedro. Todo crente gosta de falar mal de Pedro. Tá? Alguns não falam porque não conhecem, porque se conhecessem Pedro, iriam achá-lo problemático demais, como nós somos também. E é tão importante e interessante este cenário de Jesus diretamente com Pedro, que o texto chama a atenção. Salta aos nossos olhos esta atitude de Jesus para com Pedro. Jesus chega diante de Pedro e começa a lavar os pés de Pedro. E qual é a reação dele? Veja comigo. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Vejam que Pedro, ao contrário dos demais, ele levanta uma questão como se ele estivesse rejeitando a ação de Cristo de lavar os seus pés. Nenhum outro discípulo levantou esta questão, somente Pedro. O Senhor vai lavar os meus pés? E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, nesta atitude de Pedro. Tu lavas a mim? Fiquei pensando por que ele teve esse comportamento, esta atitude. Me fez lembrar aquela oração do publicano. Veja Lucas capítulo 18. Vá para Lucas no capítulo 18, volte, porque é o livro anterior, Lucas e João. Quando leio e quando li esse texto,
de João capítulo 13, quando Pedro impede ou questiona o lava-pés, a ação de Cristo para com ele, me veio o texto de Lucas no capítulo 18, a partir do verso de número 9. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Quando Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, que assim diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Pai, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Parece-me que nós lemos esse texto aqui e conjugamos com João no capítulo 13, e nós percebemos a atitude de Pedro, que é exatamente a atitude deste fariseu. Eu não preciso tanto, eu não necessito tanto, aliás, eu sou bom, eu sou justo e não necessito tanto da presença e da graça do Senhor. Nesse texto de Lucas, no capítulo 18, nós temos 2 grupos. O primeiro deles, o grupo dos fariseus. Os fariseus, eles eram de um partido religioso dos judeus, altamente conservador, um partido radicalmente conservador. Os seus integrantes se orgulhavam, porque eles eram, na mente deles, eles se achavam os melhores e os maiores cumpridores da lei. E eles desprezavam os demais. Era um grupo que se achava superior, muito bom, observador da lei, e eles então viviam entre eles, desprezando os demais, e Jesus então condena esta atitude legalista desses homens, que se achavam superiores aos demais. Por outro lado, no capítulo 18, nesta parábola, nós temos então o publicano, que era uma espécie de grupo profissional da época de Jesus, empregado pelos romanos, que exerciam a função de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Este grupo dos publicanos era um grupo muito desprezado, porque eles eram considerados aqueles que extorquiam, aqueles que cobravam impostos desnecessários. Eles eram odiados pelos judeus, porque eles prestavam serviço para Roma, coletando e cobrando os impostos, e não eram pessoas benquistas, não eram pessoas bem vistas, eram pessoas desprezadas pelo trabalho que eles realizavam. Eles eram considerados traidores, eram considerados corruptos, eram considerados pessoas que estavam à margem da sociedade do ponto de vista moral, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista dos preceitos judaicos do Antigo Testamento. Ou seja, era um grupo completamente desprezado, que no capítulo 18 de Lucas nós percebemos a divisão e a comparação a partir da oração do fariseu e do publicano. Então Jesus conta esta parábola. Agora volte lá para João capítulo 13. Pedro herda muito este sentimento farisaico. Ele ainda precisa ser moldado, ele precisa ser trabalhado. As pedras que endureciam o coração de Pedro, elas precisavam ser quebradas. Pedro precisava passar por um óleo. Pedro precisava passar por uma experiência com Cristo, que tivesse o reconhecimento do seu pecado, o reconhecimento do seu eu, para que nunca jamais ele falasse o que ele falou, desprezando os demais. Esse texto de Lucas, no capítulo 18, comparado com o capítulo 13 de João, quando Pedro se nega a ser lavado por Jesus Cristo, verso de número 6, Senhor, tu me lavas a mim?
É como se nós estivéssemos assim, entendendo esta arrogância de Pedro e perguntando ao Senhor, mas por que o Senhor tem que me lavar se eu não necessito de lavagem? Por que nós temos que ser purificados como os demais? Uma atitude talvez de muita arrogância, de muita prepotência, de muito orgulho, achar que ele era diferente dos demais e que ele não precisava ser lavado como os demais discípulos estavam sendo lavados. Talvez ele pensasse, se ele soubesse, quem precisa ser lavado é o Judas. Quem precisa ser lavado é o Tomé incrédulo. Quem precisa ser tomado é o Filipe, com as suas perguntas e interrogações. Talvez Pedro pudesse apontar o erro de cada pessoa e quando Jesus vai lavar os seus pés, ele retranca e diz assim, opa, espera aí, eu não preciso ser lavado. Eu não necessito ser lavado. Que atitude de arrogância Pedro aqui apresenta. O que talvez ele estivesse pensando, meus irmãos? Você já pensou nisso? Ele deveria pensar que ele era um bom crente, um bom discípulo, um cumpridor dos seus deveres. Se ele foi de fato influenciado pelo farisaísmo, ele poderia ter na sua mente alguns conceitos formados que davam a ele a sensação de que ele era aquele camarada perfeito. Eu não preciso de lavagem. Talvez o orgulho, a presunção, a falsa ideia de si mesmo, o engano, a autoconfiança, que eu fiquei pensando muitas vezes, por isso que eu utilizei este exemplo que aconteceu comigo, quando eu disse aqui desse momento, Pedro, de você achar que as pessoas que precisam e que você não precisa. E por que eu não preciso? Porque eu sou membro de uma igreja, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu não defraudo ninguém, porque eu sou cumpridor dos meus deveres, porque eu vou à igreja, porque eu leio a minha Bíblia, porque eu faço as minhas orações, porque eu faço ação social, porque eu não preciso ser lavado pelo Senhor Jesus Cristo? Será porque eu tenho entendimento de que a minha vida, a minha conduta é melhor do que uma outra pessoa? Será que eu me sinto tão superior e me sinto pertencente a uma casta de crentes ou de pessoas tão santas que não necessitam da graça do Senhor Jesus Cristo? Talvez muitas pessoas pensam que o tempo de igreja, que o tempo de fé, que o currículo eclesiástico seja talvez um indício, uma forma de que quem precisa é o outro e eu não preciso disso. Eu tenho muito tempo de igreja, eu já aprendi tudo e eu não preciso de mudança alguma. Aquilo que eu aprendi é suficiente para a minha vida. Este é um grande perigo, meus irmãos. Um grande perigo achar e colocar a vida estacionada do ponto de vista da nossa fé, da nossa espiritualidade com o Senhor, de achar que nós já aprendemos tudo, que nós estamos fechados, que o nosso pacote está pronto, que nós já aprendemos tudo que tínhamos que aprender em nossa trajetória, em nossa caminhada cristã. E por isso eu não preciso. Eu já tenho tempo de igreja suficiente para não precisar mais aprender. Eu não preciso mais me envolver com determinadas coisas. Aquilo que eu aprendi na minha trajetória é suficiente, por isso que eu não preciso. Senhor, não precisa me lavar os pés, porque eu já estou muito bom, eu alcancei o patamar da santidade, eu alcancei o patamar da espiritualidade, e eu agora estou muito bem. Não preciso que o Senhor lave os meus pés. Os demais, Judas, Tomé, o Senhor pode lavar, o meu, o Senhor não precisa lavar. Será que Pedro se achava melhor do que os discípulos? Mais crente? Aqui nós temos uma palavrinha e temos aqui um conceito teológico, não apenas teológico, que poderia ser perfeitamente incluído nessa questão, que é a autojustificação, que é a confiança na própria justiça, baseando na própria moralidade, na intolerância da opinião para com as outras pessoas e comportamento das pessoas, e uma presunção de que o seu comportamento e de que a sua vida é melhor do que o outro. Isto é autojustificação. Quando a pessoa crê e entende e se justifica
pelo que faz. Eu queria que você voltasse lá para Lucas, no capítulo 13, para que você entenda mais um pouquinho esta palavra que o Senhor Jesus está nos trazendo com a parábola do fariseu e do publicano. Veja comigo, volte lá para Lucas no capítulo 13. Quando nós vemos, 18, perdão, irmãos, Lucas 18. Lucas 18, quando Jesus mostra a parábola do fariseu e do publicano. Veja o verso 11 do capítulo 18 de Lucas. A oração do fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Uma atitude de autojustificação. O que ele pensava a respeito dele, pelo que ele fazia. E aquilo que ele fazia, na percepção dele dentro desta parábola, ele entendia que aquilo que ele fazia era suficiente. Só que ele fazia, e esqueceu de ser. Esqueceu de ser. Muitas vezes nós resumimos a vida cristã em fazer coisas para Deus. Para muitos, o resumo da vida cristã é fazer coisas para Deus. Se não faz nada para Deus, aí o indivíduo adoece. Ele fica preocupado. Não estou fazendo nada para Deus. E eu digo uma coisa para os irmãos: o ativismo vicia. Existem pessoas que são tão ativistas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista eclesiástico, de trabalhar em igreja, que vicia. Não fazem mais outra coisa, esquece a família, esquece o marido, esquece a esposa, esquece os filhos, vivem na igreja. Não estou falando aqui da nossa igreja, irmãos. Eu estou dizendo de um pensamento e de uma ideia que nós muitas vezes percebemos em muitos meios eclesiásticos, de pessoas que se viciam em fazer coisas para Deus. E elas não se contentam em ser aquilo que Deus gostaria que fosse. Porque entendem que a vida cristã é fazer, jejuar e orar, entregar o dízimo, não roubar, não ser injusto, não adulterar, entregar o dízimo de tudo. Mas este é um resquício e indícios do farisaísmo de pessoas que entendiam que aquilo que faziam era suficiente. Mas tinham muitas coisas para apresentar com as mãos, mas o coração estava longe do Senhor. Então, diz o texto, volte para o capítulo 13 de João. Quando Jesus ouve esta resposta de Pedro, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a palavra de Jesus destinada a ele? Verso 7 do capítulo 13 de João. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, tu não sabes, compreendê-lo-ás depois. Verso 18, disse-lhe Pedro, leiam comigo, irmãos, em voz alta esse texto. Verso de número 8, podem ler comigo? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não adianta ser como o fariseu, não adianta ser como aquele da parábola que Jesus contou, não adianta você jejuar, orar, buscar a minha presença, não adianta você viver na igreja o tempo todo, não adianta você entregar o seu corpo para ser queimado, não adianta você fazer, se você não foi lavado. Esta lavagem que é mais importante e que antecede a feitura. O ser lavado antecede o serviço. Presta atenção nisso, meu irmão. Ninguém pode servir a Deus integralmente se não for lavado primeiramente. Não se pode crer e achar que vai servir a Deus, que vai fazer isto e aquilo, mas o seu coração não foi lavado ainda, não foi transformado ainda pela presença do Senhor.
E é aqui que muitos resistem e possuem uma compreensão equivocada do que é servir a Deus. Quantas vezes, às vezes perguntamos às pessoas assim: você é crente? Sim, eu sou crente, eu vou à igreja todo domingo, mas eu não te perguntei se você vai à igreja todo domingo. Porque há muitos crentes que não vão à igreja todo domingo. Ir à igreja todo domingo não é parâmetro para você identificar a fé de uma pessoa, se essa pessoa é um crente verdadeiro ou não é um crente verdadeiro. O fato de ir à igreja não quer dizer necessariamente. O fato de entregar um dízimo a muitas pessoas que não têm compromisso algum com a igreja, não têm compromisso algum com a fé, são pessoas que entregam seus dízimos. Existem pessoas que não são membros das igrejas e que entregam seus dízimos. Existem vizinhos da igreja que entregam seus dízimos ao Senhor. Existem pessoas que fazem caridade, que fazem obra, mas que ainda não entregaram o coração ao Senhor. E entendem que servir ao Senhor é fazer coisas para o Senhor. E a melhor coisa e o melhor serviço que nós podemos prestar ao Senhor é quando nós adoramos ao Senhor, e só o crente pode adorar. Jesus falou com Satanás: sai de mim, afastai-vos de mim, não fique perto de mim, ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Satanás não faria isso. Então, a lavagem, a purificação, a limpeza antecede o serviço. João capítulo 3, versos de 3 a 7, abra comigo, irmão. Volte lá no próprio capítulo 3 de João, nós encontramos aqui a conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, aquele homem experimentado na lei, os versos 3 a 7, João 3, de 3 a 7, a isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus está nos ensinando, e aqui ensina através de Nicodemos, desta lavagem interior, que é o novo nascimento provocado pelo Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Mas também, irmãos, nós encontramos 1 João, vá para 1 João, temos um outro texto também que traz luz neste sentido. 1 João capítulo 1, os versos de 5 a 10. 1 João capítulo 1, versos de 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Será que Pedro pensava que não tinha pecado para permitir que o Senhor Jesus lavasse os pés dele? E ele, na sua presunção, na sua autojustificação, dizendo: Senhor, não precisa me lavar porque eu já estou pronto. Eu não necessito, porque eu já estou formado. Será que Pedro pensou a respeito disso? Será que Pedro achou que o seu mérito fosse suficiente para que ele pudesse se auto-justificar e se isentar de uma lavagem? Volte para o capítulo que nós estamos vendo em João, no capítulo 13. João, no capítulo 13. Pedro, então, no verso 8 diz: tu nunca me lavarás os pés. E aí vem Jesus impressionante. Jesus não alivia, não. Ele não alivia, não. Ele joga duro. Ele pega pesado. Porque às vezes só assim que a gente aprende.
ele foi duro com Pedro. Seu coração deve ter acelerado nessa hora. Pedro deve ter começado assim a pensar coisas que ele nunca pensou. Ele talvez deva ter refletido a bobagem que ele falou. E o pensamento carnal e equivocado que ele mantinha naquele momento quando Jesus vai lavar os seus pés. O que o Pedro responde, meu irmão? O que Jesus responde para ele no verso 8? Leiam comigo. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Como podemos entender aqui esta frase de Jesus? Ter parte era uma palavra utilizada naquele tempo que significava: você não tem herança comigo. Imagine alguém ficar fora da herança, meu irmão. Imagine, o seu familiar te deixa uma herança maravilhosa e ele fala assim: não, você está fora, você não tem não. Você não vai herdar as minhas fazendas, os meus bens, a minha conta bancária. Imagina, no momento desse, quando o testamento é aberto e a leitura processa, ou então ele chega para você e diz assim: não, você não vai receber. Aí é aquela briga para perceber o que é de direito, o que a lei vai dar. Mas imagina a decepção. Nesse momento, é como se Jesus falasse com Pedro: Pedro, você não tem herança comigo. Você não tem parte na minha herança. Eu não te concederei os meus bens, porque você é um estranho. Irmãos, este é um texto muito forte. É como se Jesus dissesse para Pedro: se eu não te lavar, você não pode ser meu companheiro, você não pode ser meu discípulo, você não poderá me acompanhar por onde eu for. Você está excluído da minha comunidade se você rejeitar ser lavado. Você não poderá andar comigo. Você não terá comunhão comigo, Pedro, se eu não te lavar. E isto foi duro para ele. E ouvir isto foi pesado, e o Senhor Jesus não poupa. E é como se Jesus também dissesse para ele: você está fora do meu reino, porque os membros e pertencentes ao meu reino, eles precisam ser lavados. E qual foi a resposta de Pedro? Eu acho que caiu a ficha dele. Qual foi a resposta dele? Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu acho que a ficha dele caiu, a bobagem que ele estava fazendo, não permitindo que o Senhor Jesus, com humildade, com serviço, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus que ressuscitou, o Todo-Poderoso, o que abriu, o que curou, o que levantou mortos, o que representava a figura de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que toca nos seus pés e com a toalha começa a lavar os seus pés. Que atitude do Filho de Deus e que presunção de Pedro. Irmão, o que você faria? Você deixaria ou você teria uma atitude que o fariseu teve lá em Lucas no capítulo 18? Não, Senhor, não me toque, eu estou bom e sou bom o suficiente. Mas é o que Jesus gostaria de fazer conosco, e Ele faz isso conosco. Ele está para nos lavar, mas não lavar os nossos pés apenas. Ele quer lavar o nosso espírito, Ele quer lavar o nosso homem interior, Ele quer lavar o nosso interior com a sua palavra. Ele quer que nasçamos de novo. Pedro aqui fala com o Senhor: Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Ou seja, lava o meu serviço, lava as minhas atitudes, lava o que eu faço, purifica o que eu faço e a minha cabeça, porque eu não entendi nada, eu não compreendi nada, mas agora eu compreendo e por isso eu aceito que o Senhor lave os meus pés. Irmãos, triste, mas quantas pessoas não aceitam a Cristo por causa do orgulho? Quantas pessoas não se entregam totalmente porque o orgulho não permite?
Porque não querem se sujeitar à vontade de Deus. Porque não querem permitir ser moldados pelo Senhor. Ser limpos pelo Senhor. Ser cuidados pelo Senhor. Pedro estaria se afastando se ele continuasse a negar a lavagem de Cristo. Ele estaria se desligando do povo de Deus que pertencia ao Senhor Jesus, porque Jesus lavava o seu povo que pertencia, o Senhor Jesus trabalhava com eles. Pedro estaria fora, excluído das bênçãos escatológicas. Não esqueçam que esse é um texto também que linka com o futuro, porque Jesus está prestes a ir para a cruz e ele fala sobre o futuro, e Pedro então estaria fora se ele não permitisse isso, se ele não compreendesse isso. Ele estaria fora do reino, ele estaria fora do time, porque ele se considerava justo, sem defeito e sem pecado. Mas ele reconheceu, e ele então falou assim: lava-me, Senhor, lava-me. Se é assim, que o Senhor lave tudo, me dê um banho completo. Lava todo o corpo, porque eu entendo que para ter parte contigo, eu preciso ser lavado. Este foi o pedido de Pedro. Irmãos, 1 João capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Se pensamos que somos melhores do que alguém, que a nossa vida, que o nosso testemunho, que a nossa experiência com Deus, que a nossa trajetória eclesiástica, que o nosso currículo e tudo aquilo que nós pensamos a respeito de nós, se isso tem algum teor de superioridade, de desdém para com alguém, nós poderíamos nos incluir como este Pedro e como o fariseu do capítulo 18 de Lucas. Portanto, irmão, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra não habita nesta pessoa. E Pedro então diz: Senhor, lava tudo porque eu não quero ficar de fora, Senhor. Eu não quero ficar de fora, lava tudo, lava as mãos, lava a minha cabeça, purifica-me totalmente, Senhor. Porque eu quero fazer parte, por isso ele pede: lava-me, Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Você que nos acompanha também pela internet, eu queria que você refletisse sobre isso. As nossas atitudes como fariseu, como publicano, nós estamos envaidecidos por causa do nosso comportamento, da nossa trajetória cristã, ou nós necessitamos da presença do Senhor entre nós, nos limpando, nos purificando a cada dia para a sua honra e para a sua glória. E nós precisamos ser lavados, não apenas os nossos pés, mas a nossa vida totalmente. E aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, a exemplo da palavra de Cristo a Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. É preciso ser tocado pelo Senhor. E Jesus tocou em Pedro, e ali ficou aquela lição de humildade, de serviço, mas também uma lição de pertencimento, porque aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, este pertence ao Senhor. Você que aqui está nesta noite, você que nos acompanha pela internet, você já foi lavado pelo Senhor Jesus? Você já foi limpo, você já foi purificado? O que te impede de entregar a sua vida a Jesus? O que impede de você, nesta noite, compreendendo esta atitude que nós precisamos tomar, pedindo como Pedro, depois de compreender e entender, ele disse: lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor. É o desejo do meu coração, porque eu não quero ficar de fora da tua herança, eu não quero ficar de fora, ó Deus, da tua comunhão, eu não quero ficar de fora da tua igreja, eu não quero ficar de fora do teu reino, Senhor, eu não quero ficar de fora da eternidade, Senhor. Por isso, lava-me, ó Deus. Eu estou aqui com o meu coração aberto, pedindo ao Senhor que lave tudo, Senhor, que me limpe totalmente,
que promovam uma transformação no meu coração. E por isso, nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que venha me limpar, que venha me lavar. E eu quero orar por você agora, meu irmão. Se você, nesta noite, você que inclusive nos acompanha pela internet, se você está pedindo ao Senhor para lavar o teu coração, lavar a sua vida com Cristo, a sua vida deste mundo de pecado que você está pedindo ao Senhor para limpá-lo, para salvá-lo, e nesta noite você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu gostaria que você orasse comigo, e eu farei uma oração, e eu gostaria que você orasse comigo, se porventura você está nesta noite clamando ao Senhor para lavar totalmente o teu ser. Ó Deus, nesta noite eu entendi a tua mensagem. Entendi, a exemplo de Pedro, que se eu não for lavado, eu não tenho parte, eu não tenho herança, eu não tenho amizade, eu não tenho comunhão, eu não tenho vida eterna com Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, ó Pai, eu quero entender e eu quero aceitar, e eu quero me entregar ao Senhor, pedindo que o Senhor me limpe totalmente, que o Senhor me purifique dos meus pecados, que o Senhor me salve da condenação eterna, que o Senhor me receba na tua glória, pelo teu sacrifício. Quero tomar parte do teu reino, quero entregar a minha vida a Cristo, e por isso nesta noite, eu tomo esta decisão. Deixa-me perguntar aqui nesta noite, alguém fez esta oração comigo? Alguém que está aqui? Alguém que na internet nos acompanha? Alguém que fez esta oração comigo, entregando a sua vida a Cristo? Nós temos alguém aqui que fez esta oração. Levante a sua mão, se você orou comigo neste sentido, entregando a sua vida, você precisa do Senhor, você que nos acompanha pela internet, coloque, escreva, estaremos orando por você, pedindo ao Senhor que o acompanhe. Nós temos aqui um grupo que pode ajudá-lo da sua caminhada cristã. Temos aqui um grupo de pessoas que podem ensinar a palavra do Senhor, que podem conduzi-lo, que podem orientá-lo, ensinando os caminhos de Deus, contidos na palavra, para que você compreenda e obedeça e faça a vontade do Senhor. Fiquemos de pé todos, irmãos, e cantemos, e glorifiquemos, e exaltando o nome do Senhor.